ela é datada de 1535, exatamente 27 de setembro de 1535, quando foi dado o início da primeira capela aqui nesse lugar que a gente está. Passamos por um restauro recentemente, no finalzinho de 2018 até o final de 2021, e a gente conseguiu agregar mais peças aqui no nosso altar principal. Tanto é que a reforma ela foi aqui no altar principal e na parte de cima da casa paroquial que fica aqui atrás. Nesse restauro a gente conseguiu agregar esses 4 quadros, que eles são réplicas. Os originais ficam lá na Pinacoteca, dentro do convento de Santo Antônio, e retrata um pouquinho a história dos santos aqui na cidade de Igaraçu. Esse primeiro quadro, ele fala um pouquinho da chegada dos portugueses aqui na cidade de Igaraçu. Em todos eles a gente vê que tem a imagem de São Cristóvão e Damião em algum lugar proposital do quadro. Então dizem os mais antigos que os santos eles deram forças aos portugueses para que os portugueses vencessem essa batalha. E eles vencendo, eles iriam erguer uma capela votiva aos santos no local da vitória. Então nós estamos em cima do local onde foi a guerra, a batalha dos portugueses contra os índios caetés que já habitavam aqui. Então com essa vitória, a gente já passa para o segundo quadro, já começa a construção da primeira capela. Que está vendo aquela imagenzinha ali, o pessoal já começando a construir. Seria uma capela pequenininha mesmo, e ela foi construída em taipa, que é a madeira e o barro com água, né? E subiram essa capela. Um tempo mais para frente, a gente não gosta de citar muitas datas, porque tem uma divergência de anos aí, e aí um diz um ano, outro diz outro, então a gente não cita. Mas um tempo mais para frente, essa capela ruiu, pelo material ser um pouco mais frágil, e aqui ser uma área litorânea, né? Uma área de muito vento. E aí ela já foi construída nesse material aqui ao lado, que é a pedra calcária. É feita com pedra e cal, aí vai para o forno e tem toda a preparação. E quando ela foi construída assim, com esse material, ela foi construída já mais ampliada. Paredes traseiras, dianteiras e 2 laterais. Que a gente chama de modelo, seria o modelo caixão. Seria o altar-mor, o altar principal e a nave da igreja. Mais para frente, ela foi mais ampliada, fazendo então os 2 altares laterais, que é do lado direito o altar do Santíssimo e do lado esquerdo Bom Jesus dos Passos, e as 2 sacristias. À esquerda, onde o padre ele se organiza para o início da missa, e aqui na direita é onde o padre faz as reuniões com os seus sacerdotes. Já aqui no altar, esse douramento, são folhas de ouro finíssimas de 10 milímetros. Isso disseram os restauradores, e eles fizeram com uma nova técnica, porque há um tempo atrás estava havendo muito furtos em igrejas. E aí essa técnica seria, quando chegasse alguém que tentasse tirar esse ouro, ele se dissolve ao contato da mão, ao contato do corpo humano, ele se dissolve. Então não teria como ser levado. Nas paredes, que é essa parte do floral, aquele quadradinho pretinho que a gente encontra ali, tanto na pintura marrom como no verde, é chamado de prospecção. No trabalho de prospecção dos restauradores, eles encontraram 5 camadas de tinta em cima dessa pintura original, que é do século XVII. E nessa partezinha marrom foram encontradas 6 camadas. Então eles conseguiram reconstruir da mesma forma que estava lá no século XVII. E a técnica que eles usaram nesses florais seria o pontilhismo, pontinhos por pontinhos, eles conseguiram refazer. Já no altar principal, que a gente está aqui na abóbada de berço, que é como a gente chama esse arco de teto, só conseguiu ser restaurado o brasão central. Para não dar um falso histórico para a igreja, eles optaram fazer só o que estava visível aos olhos. Encontraram-se traços iniciais, mas não sabiam onde ficava o final do traço. Então, para não mudar a história da igreja, eles optaram fazer só esse brasão central e passar mais uma leve camada de tinta branca ao redor. Tanto é que a gente consegue enxergar ainda algumas manchas, como se não tivesse sido pintado corretamente.
Mas não, isso já é uma visão mais para frente. Quem sabe daqui a 50, mais 100 anos, houver outro restauro, ficaria talvez mais fácil deles encontrarem o restante da pintura e com um intervalo de tempo maior. Nós ficamos 2 anos fechados, então provavelmente teria que ficar mais uns 4 anos para ver se encontraria tudo. Tá certo? No altar da esquerda para a direita a gente tem São Ivo, São José de Botas, Nossa Senhora do Livramento e Santa Rita de Cássia. E lá em cima os irmãos gêmeos, Santos Cosme e Damião. Eles eram médicos, um era médico na verdade, o outro era farmacêutico, e eles trabalhavam em conjunto. Um diagnosticava a doença e o outro fazia a medicação. E aí eles não cobravam nada por isso, eles trabalhavam em prol da população mais carente, do pessoal mais carente. E aí vinham fazendo já muitos milagres. Tanto é que eles foram martirizados. Ser mártir é aquele que na hora de morrer, no caso ele não morre, ele é morto e ele não nega a sua fé. Isso veio decorrente de um milagre que eles fizeram lá em Roma, que foi um transplante de perna. Esse transplante ele não foi um transplante físico, foi um transplante espiritual. Um soldado, ele estava muito adoentado e estava com uma parte da perna necrosada e pedia muito a Deus pela sua cura. E uma certa noite os santos apareceram em sonho para eles e fizeram esse transplante. No meu ver, no meu entendimento, numas imagens que a gente tem, a parte implantada da perna é uma perna de cor negra. Então, os santos, eu acho, que eles quiseram deixar dessa forma, para que quando ele acordasse no outro dia, ele pudesse contar e ter a prova que foi realmente um milagre. Então, no dia seguinte, ao acordar, ele acordou com a perna 100% boa, porém com cores diferentes. E a partir daí, eles foram perseguidos pelo imperador da época, que era Diocleciano, e condenados. Eles foram condenados a 4 mortes. Não era só eles, era eles 2 e mais 3 irmãos, Euprépio, Antimo e Leôncio. E aí, quando Diocleciano capturou, condenou ele a 4 mortes, e a primeira foi ser jogada de um barranco para o mar. E aí, quando eles foram atirados ao mar, nas imagens que a gente tem lá no museu, que a gente tem um museu aqui atrás, porém hoje não está funcionando, porque eu fico só aqui na frente da igreja, eu não consigo levar, a não ser que meu amigo Jales queira levar lá, abrir e acompanhar vocês, porque eu não posso sair daqui da frente do museu aqui. E aí, na imagem que a gente tem uma imagem de um anjinho salvando eles do mar. Então, eles foram salvos. A segunda morte já foi ser jogados numa fogueira. E quanto mais eles rezavam, mais o fogo queimava os guardas ao redor. A terceira já foi quase que uma crucificação. Eles foram amarrados, apedrejados, chicoteados, e a morte final seria por flechadas. E quando o seu atirador ele apontava a flecha e soltava, a flecha fazia a volta e matava quem os atirou. Então Diocleciano, ele não queria só matar, ele queria fazer sofrer antes da morte. Então o único jeito de matar eles foi decapitando, tanto ele como os irmãos. E aí diz a história que nessa decapitação houve uma proposta: deixe de seguir seu Deus e venha me seguir, que eu salvo sua família. E aí eles não aceitaram, eles não negaram sua fé. Então eles foram decapitados e foram todos enterrados juntos. Daí vem a martirização dos santos Cosme e Damião. E a curiosidade é que ele segura um raminho de palmeira, eu creio que seja palmeira, e isso significa, é o simbolismo da martirização. Qualquer imagem sacra que vocês verem, segurando um raminho de palmeira, ou na coroa, ou na Bíblia, em qualquer parte do corpo, significam que eles são mártires, eles foram mortos por não negar a sua fé. Então é isso que eu tenho para contar um pouquinho da história da igreja de Santos Cosme e Damião. Se quiser já lhes acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Esse mês, como já falei a vocês, a festa de Cosme e Damião vai começar a partir do dia, acho que é do dia 16. Eu não vi ainda. Dia 17, são 10 dias de festa. No dia de Cosme e Damião são a partir de 5 horas da manhã. A cada 2 horas vai ter missa, a missa campal. Já eles fazem um palhoção gigante ali para fazer campal, que é bastante gente nessas missas.
Aí o dia todo de missa e tem a procissão, que é no final da tarde, mais ou menos às 4h da tarde. É a principal festa da cidade. O dia do Carnaval Camará também junto com a Nossa Igaraçu. Então, assim, juntos os dois acaba sendo uma grande festa aqui na cidade. E assim, eu convido vocês, se vocês puderem, vir para a festa de Igaraçu. É linda mesmo. É uma festa muito bonita. Dia 16 tem um desfile cívico, que acontece aqui no Centro Histórico. Mas o dia do Carnaval é um dia muito importante assim, na cidade, é muito bonito mesmo assim, a fé. Ano passado, lá em casa, eu recebi uma hóspede que veio de Angra dos Reis. Ela é devota de Cosme Damião, ela é gêmea. E ela veio para assistir a missa das 5 horas da manhã. Ela chorou a missa todinha, foi bem emocionante. Que todas são lindas, mas a de 5 horas da manhã é incontestável. É, bem legal.